no chão, comecei a gritar: "Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer". Eu pensei: "Meu Deus, ele vai me largar aqui". Não iam esperar ela chegar e de surpresa eu estar toda arrebentada. Oi você, eu sou Lorela e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu tenho uma história para te contar sobre o dia em que eu quebrei o braço e isso quase deu polícia. Como sempre, é preciso começar pelo era uma vez. É preciso que você esteja contextualizado para poder entender essa história. E sim, é de verdade e aconteceu comigo. Vamos ao que interessa. Quando eu tinha 7 anos de idade, na escola, eu costumava ficar até talvez 1 ou 2 horas depois que o horário de aula já tinha terminado. Eu tinha aula durante a tarde. Começava 1 hora e terminava lá pelas 5. Às vezes eu ia embora 6 da tarde ou até bem perto das 7 horas da noite. E isso acontecia porque a minha adulta responsável é uma pessoa muito ocupada desde aquela época. E naquele momento, há mais de 10 anos atrás, ela trabalhava por muito mais horas do que atualmente. Ainda trabalha muito, mas naquele momento era demais mesmo. Então, eu não tinha como ir embora. Afinal, eu tinha 7 anos de idade e não poderia voltar a pé para casa. Isso não era permitido e também não era seguro. Então, eu ficava na escola, mas para uma criança é muito difícil ficar quietinho apenas esperando a mãe chegar. E é claro que nessa pouca hora eu aprontava tudo que eu conseguia. É muito importante deixar claro que uma criança precisa é sim brincar, é sim ter o tempo do ócio, é sim ter lazer e se divertir. E eu não tinha muito, porque como eu falei, a pessoa que era o adulto responsável da casa sempre foi muito ocupada. Então, por exemplo, mesmo em dias que eu não tinha aula, eu ainda assim não brincava. Eu, enquanto criança, não fui muito de brincar porque eu não tinha lá muito o que fazer em específico. Por exemplo, o que as crianças daquela idade costumam fazer, ir ao parque da cidade, eu não fazia. Durante a vida, no geral, eu fui ao parque pouquíssimas vezes. Eu acho, gente, que eu não cheguei aí 100 vezes no parque. Sinto que o ano tem 3 vezes esse número, 100 dias. Então, eu não cheguei durante a vida ir 100 vezes no parque. E isso é porque não tinha tempo. Durante a semana, realmente não era um horário muito bom, porque afinal, durante a manhã, como eu dormia demais, eu juro, gente, a aula começava 1 hora, acordar meio-dia, 11 da manhã no máximo, que eu dormia muito, muito naquela época. Não teria como ir de manhã, não só porque o adulto que poderia me levar trabalhava, mas também porque eu não colaborava, eu dormia demais. E à tarde eu tinha escola, à noite não é horário de criança ficar na rua, não é porque o parque é aberto, é um lugar público, realmente qualquer um vai lá e entra, não é muito seguro. Então eu não brincava fora de casa e dentro de casa também não era muito meu costume. Eu sempre fui uma criança de TV e não de quintal, infelizmente, porque isso não é tão saudável assim. Mas recapitulando, como eu tinha essa necessidade de brincar, porque eu tinha 7 anos, eu brincava ali na escola mesmo. E lá na escola tinha sim um parquinho. E eu era proibida de entrar. E sim, provavelmente eu vou contar para vocês uma história sobre esse parquinho, mas em outro vídeo. Bem, como não podia ir no parquinho, porque era proibido para as crianças do segundo ano em diante, que era exatamente a série que eu estava, eu ia para a quadra. E na quadra sempre tem aquele cômodo da escola, uma salinha, que é específica para guardar instrumentos que se usa na educação física. Então eu fui para lá, mas naquele dia calhou de que um colega meu de turma estava lá também na escola no mesmo horário que eu. Também aconteceu de os pais daquela criança demorarem um pouco. E sim, acontecia, como eu falei, todos os pais, gente, das crianças trabalhavam. Então é óbvio que em um dia ou outro ia acontecer de eles terem que deixar a criança um pouquinho a mais ali na escola para ir buscar depois. No meu caso era todo dia, mas aí cada criança com o seu caso, cada família com a sua dinâmica. Eu pensei, poxa, eu não vou ter que brincar sozinha, né? Porque brincar de bola, essas coisas de educação física, é um pouco chato você não ter com quem fazer a devolutiva. Você joga a bola e ninguém vai jogar de volta para você, sabe? Não tem muita graça. Mas, como meu colega estava ali naquele dia, nós fomos até aquele cômodo em que eu falei, que ficam os utensílios de educação física,
A gente pegou uma bola de basquete, que eu lembro até que bola que era, mas não, a gente não jogou basquete, porque a gente era muito baixinho em relação à cesta, e também eu nunca fui lá muito fã de esporte específico, sabe? Quando tinha bola, eu brincava de qualquer coisa. Então a gente tava brincando, jogava um pro outro, às vezes chutava sim a bola de basquete, porque é o clássico. A bola é de vôlei, é de basquete, é para jogar com a mão, mas a gente insiste em jogar com o pé. Bem, como a gente era só duas crianças por uma quadra enorme, a gente ficou jogando meio que em metade da quadra, bem perto daquela salinha. E acabou que em um momento, um de nós chutou a bola ou arremessou e ela foi parar lá dentro daquela salinha. Mas ela não, sabe, ela foi parar num lugar muito estranho, porque qual é a chance, né, de acontecer isso? Ela não ficou no chão, ela não entrou lá dentro e ficou no chão, não. Ela entrou por ser uma bola de basquete, né? Ela quica bastante alto. Então ela foi pulando e caiu atrás de um utensílio lá, que eu não sei direito para que serve, eu acho que é para salto. Até hoje, gente, eu não sei explicar. E guardem esse detalhe, porque esse detalhe depois deu muito rolo também. Caiu atrás de um lugar ali que era de madeira, e em cima dessas caixas de madeira era como se fossem, sabe, Lego, de montar, só que de madeira. E na última parte desse Lego gigante, tinha como se fosse uma almofada, era acolchoado. Se eu não me engano, aquilo servia para salto, alguma coisa. Só que a gente, com o nosso bracinho pequeno, não podia pôr a mão atrás e pegar, porque não ia alcançar a bola que estava lá atrás. Ela caiu bem no meio, então não tinha como a gente pôr o braço e pegar, porque a gente tentou, tá? Deixando bem claro, a gente tentou. Mas eu falei, a gente não vai conseguir pegar desse jeito, então eu vou subir nessas caixas de madeira e vou pegar por cima. Por que eu não peguei outra bola? Eu não sei. Tinha assim, tipo, 30 bolas. Várias, né? Claro, não 30 de basquete, mas tinha ao total umas 30, 40, 50. Devia ter muita bola lá, mas não, eu queria aquela que eu deixei cair. Porque também, do mesmo jeito, se eu pegasse outra, eu ia ter que avisar que eu derrubei, né, aquela em específico num lugar bem inacessível, porque depois iam ficar procurando e não ia encontrar. Subi e fiquei sentada ali em cima daquelas caixas de madeira, pus o braço para baixo, né, atrás daquelas caixas para poder pegar, e a outra mão ficou livre. Só que eu me desequilibrei, porque o negócio era acolchoado e liso, né, como eu falei. Então, na hora que eu fui pegar a bola, eu caí para trás, em cima do braço. Gente, esse momento foi um drama, foi esse braço aqui, ó. Foi um drama tamanho, um drama assim gigantesco. Por quê? Primeiro que eu não conseguia pegar a bola, já começa por aí. Eu não sei se eu consegui tirar ela dali, mas no fim eu não peguei, de fato, né? Eu acho que talvez ela tenha ficado lá atrás mesmo, talvez eu tenha tirado, mas no fim eu não brinquei porque eu quebrei. Não o braço, tá? Mas a clavícula aqui. E, gente, eu senti tanta dor, tanta dor. Eu caí direto em cima do braço. Direto, então eu acho que ela quebrou na hora. Na hora. Eu não lembro de sentir o osso quebrando, porque isso é uma coisa que é muito rápido, né? Uma queda em si é uma coisa muito rápida. Então eu não senti isso, mas é óbvio, depois que você tem uma fratura, você sente muita dor. Eu sempre ouvi falar sobre isso, que fratura dói demais. Mas eu não imaginava que era tanto assim. Eu, na minha cabeça de uma criança de 7 anos, comecei a gritar, berrar assim, inúmeras vezes repetidas, e eu não conseguia parar de gritar. E pior, eu tava rolando no chão, em cima do braço quebrado, que eu ia morrer, porque era muita dor. E eu não sabia, eu nunca tinha sentido uma dor daquele jeito. Eu não sabia se eu realmente ia morrer ou não. Tipo, eu não entendia que eu tinha quebrado a clavícula e tudo bem, não era algo tão grave. Eu poderia sim ter quebrado um lugar mais grave, podia, mas não aconteceu. Então eu de fato tava pensando, gente, que eu ia partir dessa pra melhor, que eu ia de arrasta. E eu fiquei berrando. Aí eu acabei assustando o menino, coitado. Ele ficou, na hora que eu caí, olhando pra mim sem saber o que fazer. Aí eu comecei a gritar e rolar. E ele foi atrás correndo. Ele saiu correndo atrás de ajuda. Na hora que ele saiu correndo, eu pensei, meu Deus, ele vai me largar aqui. Mas não, ele foi correndo atrás de um inspetor, uma inspetora. E aí, beleza, a pessoa chegou, me ajudou a levantar. Eu já parei assim de gritar na hora, quando a inspetora chegou, porque eu fiquei com vergonha. Eu pensei, nossa,
Nossa, que papelão. Eu não morri, eu tava gritando que eu ia morrer. Ai, não, não. Aí eu já fiquei com vergonha de porque eu tinha feito arte, né, digamos assim. E é óbvio que eles iam ficar bravos comigo porque eu me machuquei. É claro, porque é o de sempre, né? Quando uma criança faz alguma coisa que não necessariamente é permitido fazer e depois ela se machuca, ficam bravos com a criança. Então eu já sabia que isso ia acontecer. E aí eu já fiquei com vergonha, ainda tava chorando porque estava doendo, era difícil segurar o choro numa hora dessa, mas parei de gritar e fiquei quieta. Silenciei na hora. Silenciei e fiquei quieta. Aí eles levaram a gente lá pro pátio e rapidinho os pais do menino chegaram, ele foi embora e também entraram em contato com a minha adulta responsável para ela ir me buscar, né? E ver também o que tinha acontecido, porque como eu me machuquei, não iam esperar ela chegar e de surpresa eu estar toda arrebentada. A inspetora me levou lá para os banquinhos do pátio, ligou para minha mãe, aí ela estava chegando. Enquanto isso, eu fiquei com a coordenadora lá sentada no banquinho, expliquei para ela toda a história que eu expliquei para vocês agora, e ela falou para mim que provavelmente não tinha quebrado, que eu só tava sentindo dor porque eu caí, né? É óbvio que cair dói mesmo. Só que assim, eu não tava acreditando nela, porque era tanta dor, e era uma dor que eu nunca tinha sentido antes. E como uma criança, eu já caí várias vezes. Eu sabia como era a dor de cair, que depois dava hematoma. É claro que eu sabia, gente. Eu levava tombo todo dia, provavelmente. Eu tinha 7 anos, sabe? Minha mãe chegou, aí ela explicou o que eu contei pra ela, pra minha mãe. Aí minha mãe, obviamente, ela estava preocupada e ela estava esperando a mulher falar e tudo. Só que aí, gente, eu juro, tá a mulher de um lado, desse lado aqui, minha mãe do outro. Aí a mulher pondo a mão aqui no meu ombro, né? Que a clavícula fica entre o ombro e o pescoço. Aqui, ó. E ela chacoalhando meu braço. Eu vou mostrar nesse pra não pegar no microfone. Chacoalhando meu braço com tudo, com tudo. E ela, não quebrou o braço, não. Ela só levou um susto. Você, mãe da menina, leva ela pro hospital só pra ter certeza, tirar um raio-x, mas eu garanto que não quebrou, não. E ela mexendo no meu braço. Gente, nessa hora eu já tinha parado de chorar já. Mas eu senti mais dor ainda, porque meu braço já tava meio pendurado. Era esse, tá? Já tava meio pendurado e a mulher chacoalhando meu braço com tudo, com tudo. E eu assim, querendo explicar pra ela, moça, não, mas não, essa dor não é qualquer dor e tal, eu tenho certeza que quebrou sim, porque não é possível. De fato, como a coordenadora recomendou, a gente foi no hospital, tiramos raio-x e sim, a minha clavícula estava quebrada e ela não estava quebrada de qualquer jeito. A minha clavícula, ela estava quebrada assim, mas tanto, tanto, e tão feia, ela estava estraçalhada. Tava quebrado, eu lembro do raio-x ainda. Tava um pedacinho aqui no meio, ou seja, ficou dividido em 3 partes, né? Aqui, aqui e um no meio. E o resto tudo pedacinho de que ele quebrou. Então, como, sabe quando um copo quebra? Às vezes ficam aqueles pedaços grandes, que é o que eu falei aqui no meio, e os outros pequenininhos em volta, tudo flutuando assim lá dentro, né? E trinquei 2 costelas aqui, do lado esquerdo também. Como eu falei, quebrou, mas quebrou muito feio. E a médica foi, como a coordenadora fez também lá na escola, perguntou pra gente o que aconteceu para eu quebrar a clavícula daquele jeito. E como eu tava com vergonha, tava muito séria, né? Porque desde que eu era criança, sou muito séria. Então eu tava de cara fechada, quieta, porque eu tava com vergonha, sabia que eu ia levar bronca, tava doendo, mas eu já tinha parado de chorar porque eu vi que isso ia dar ruim pra mim depois. Aí a médica perguntou. Aí eu acho que não foi eu que expliquei. Eu não lembro se eu expliquei ou se foi minha mãe que explicou pra ela. Mas eu sei que independente se eu expliquei ou não, ainda tava muito quieta, né? Pra uma criança, que criança fala muito. Eu tava muito quieta, muito silêncio, cara fechada. Aí, tá. Nesse momento em que estava contando o que aconteceu para poder quebrar o braço, estávamos nós duas, minha mãe e eu, na sala. Depois, a médica me dispensou e falou para eu ficar esperando, porque ia uma enfermeira ia trazer uma tipoia para eu colocar no braço. Isso aí foi em 2014. Naquela época não tinha como colocar gesso aqui na região da clavícula. Anos depois eu descobri que sim, tinha como, porque era como se você coloca gesso aqui do final do pescoço até o final da barriga, gente. Você fica assim
o tronco inteiro fica engessado, você fica andando até duro, porque teve um colega meu que quebrou também, então... Mas naquele momento não, você tinha que pôr uma tipóia, e eu até lembro como que era, depois eu vou explicar. A médica me dispensou da sala e ficou a minha mãe lá dentro. E eu não sabia que elas iam conversar, acho que era questão justamente de ver os exames lá, raio-x, tipóia, só conversar coisas básicas do que eu teria que fazer os cuidados das próximas 3 semanas. Guarde esse número depois que vai ser importante. Não, depois a minha mãe saiu da sala e nessa hora que minha mãe saiu, eu tava ainda sentindo muita dor e eu, como eu disse, já não tava mais chorando. Só que aí eu comecei a vomitar muito de dor, porque dor é uma coisa que se você não aguenta muito, você vomita, né? Incentiva você a vomitar. Então eu tava vomitando muito, muito naquele momento e a minha tipóia, ó, demorando pra chegar, demorando pra chegar. Então já era até pra gente ter saído do hospital nessa hora. Mas a tipóia tava demorando pra chegar porque a enfermeira esqueceu. Gente, olha que azar, né? A enfermeira esqueceu. Eu lembro que ela passou na minha frente, assim, 2, 3 vezes, indo e voltando. Depois, do nada, ela... Ai, é mesmo, a tipóia da menina. Esqueci. Preocupante, né? Mas aí eu já não vou nem entrar em críticas. Vamos agora às coisas que eu falei pra vocês guardarem, né? Detalhes. Sobre a tipóia, como eu falei, né? O jeito que colocava naquela época. Você tinha que abrir ela, passar por debaixo do braço, que dá axilas, cruzar nas costas por cima e depois fazer a mesma coisa. Passar por embaixo, cruzar nas costas por cima e aí depois você amarrava ela e acertava certinho pra parte que ficar acolchoada, ficar aqui no pescoço. Então nas costas ficava como se fosse um símbolo do infinito, assim. Era assim que colocava a tipóia. Isso eu tinha que ficar pelas próximas 3 semanas. E a recomendação da médica foi, porque me contaram no dia, foi que eu teria que ficar em 3 semanas de repouso. E nesse repouso aí, eu realmente não podia ficar me mexendo muito, porque senão não ia cicatrizar. E não era, como eu falei naquele momento, não tinha um jeito de fazer uma colaboração para cicatrização, não tinha como engessar. Então eu já não ia ficar parada mesmo, né, ainda como uma criança, se eu ficasse vivendo como uma criança comum da época, pulando, correndo, essas coisas, não ia dar certo, né? Então eu tive que ficar 3 semanas em casa, sem ir pra escola. Minha mãe não deixou e eu fiquei uma semana só, mas eu continuei as outras 2 semanas com a tipóia. O lugar que eu falei que eu caí, que eram aquelas caixas com um acolchoado em cima. Gente, quando eu fui contar a história para as pessoas, né, você conta para um, aí o outro vai contando e vai distorcendo conforme vai passando. Eu descobri que, na verdade, eu não caí daquelas caixas, eu caí do telhado. De acordo com o que as outras crianças estavam falando, né? Porque sim, eu já tinha subido no telhado antes, e eu vou contar sobre isso em outro vídeo, mas naquele dia não foi o caso, subi no telhado uma vez só, né? Mas aí eu não vou contar agora. E surgiu o boato de que eu caí porque eu subi no telhado. E não é verdade, mas enfim. É assim que ficam as coisas, né? Depois que você torna público. E o último detalhe que eu falei foi a polícia. Onde que entra a polícia nessa história? No caso, a polícia não entrou, ainda bem, porque senão ia dar um rolo muito maior do que precisava, né? De acordo com a realidade. Mas eu descobri que naquele momento em que a médica ficou na sala só com a minha mãe e me dispensou, foi porque, na verdade, ela estava desconfiando que eu não tinha quebrado a clavícula daquele jeito, caindo simplesmente. Porque, como eu falei, quebrou muito a clavícula. Eu acho que a clavícula quebrou tanto daquele jeito, de um jeito que, sabe, realmente estraçalhou o osso. Não foi uma fratura tão comum, não foi exposta, tá? Mas também não foi uma fratura do que você costuma ver, assim, todo dia sendo médico. Eu acho que quebrou daquele jeito porque eu caí direto no ombro. Eu lembro disso, eu caí direto, então fez força desse lado e desse lado com o meu corpo, então acabou quebrando mesmo. Eu penso que foi assim, porque realmente foi por uma queda. Mas a médica estava desconfiando de que, na verdade, também acho que o horário tinha influenciado, né? Porque, como eu falei, eu fiquei na escola até depois das 6 da tarde, era quase 7 horas da noite quando eu fui embora. Então, acho que a mulher também desconfiou da história da escola, porque eu já não estava mais no horário de escola.
além da fratura ser muito grave. A médica estava desconfiando de que eu tinha quebrado a clavícula porque eu tinha sido fisicamente agredida. Então, ela estava, digamos que, interrogando a minha adulta responsável, sem a minha presença, para ver se denunciava ou não, se chamava a polícia para o hospital. E eu só fui descobrir isso muitos anos depois, assim. Acho que uns, sei lá, 8 anos depois, 7, por aí. No dia, eu nem imaginava. Como eu falei, eu pensei que ela tinha ficado lá na sala sem mim para falar sobre os cuidados. Já que eu não poderia fazer os cuidados sozinha, para que ia falar para mim, certo? Ia falar para ela. Mas não. Foi porque quase deu BO, literalmente um BO, boletim de ocorrência. Hoje em dia tá tudo certo. O meu braço realmente, aqui ele é um pouco mais fraco que o direito, mas ele funciona super bem, a cicatrização foi super boa. Agora que já houve a conclusão dessa história, e sim, felizes para sempre, tenho alguns recadinhos para você. Apesar de esse ser o primeiro vídeo desse canal, há vários outros conteúdos que você pode interagir aqui na aba comunidade. Lá há várias enquetes que eu fiz há um tempo atrás e estão prontinhas para você responder porque eu quero saber. É claro que em relação a esse vídeo em específico, eu gostaria que você deixasse um comentário e uma curtida. Ah, mas eu não sei o que comentar. O que posso te dizer? Bom, você poderia comentar se quer o tema que foi citado aqui, o dia que eu subi no telhado. Caso a resposta seja sim, comente aqui embaixo para eu saber e posso trazer como tema futuro. Então ficamos por aqui, até a próxima!